E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre monitoramento do nosso setup, monitoramento de temperaturas, verificação de estabilidade do sistema e também para você que tem dúvidas se vale a pena colocar a sua GPU na posição horizontal no seu gabinete ou na posição vertical. Se você está curioso sobre isso, esse vídeo aqui é para você. Só que para você fazer essa modificação aí, colocar a GPU nessa posição vertical, você vai ter que se atentar aí para três detalhes. Primeiro, questão de comprimento e largura do gabinete, tem que verificar se o gabinete atende a sua GPU internamente nessa posição vertical, observando o comprimento para ver se não vai ter nenhuma barreira interna impedindo o fluxo de ar para a refrigeração da placa e também observando o lado esquerdo, a lateral, né? A largura. Ela não pode ficar muito encostada próximo à tampa lateral de vidro do gabinete, porque senão também vocês vão ter um pouquinho de problema de fluxo de ar, aumentando bastante a temperatura da GPU. E também pode ocasionar também alguns problemas relacionados à estabilidade do sistema. O terceiro ponto a se observar é a questão do adaptador. Existem hoje dois tipos de adaptadores para você colocar a GPU nessa posição vertical. O primeiro adaptador seria um extensor PCI Express X16 3.0, modelo mais ou menos semelhante a esse que eu tenho aqui, tá vendo? Então, esse extensor aqui você consegue comprar ele no AliExpress ou no Mercado Livre. Eu não sei quanto é que ele está custando hoje, mas na época que eu comprei, se eu não estou enganado, foi R$ 100. Ele não é o melhor extensor X16 PCI Express, né, 3.0. Existe um modelo melhor do que esse aqui, que é o modelo da Corsair. Ele é emborrachado, né? Ele é mais bem revestido, né? E ele tem uma durabilidade maior. Não que esse aqui seja ruim, ele também é bom, ele serve para o propósito de você botar a sua GPU na posição vertical, mas ele não é o melhor modelo que a gente tem no mercado, né? Para você ter uma ideia, um adaptador desse aqui, do modelo da Corsair, ele está girando em torno de uns R$ 800, só para você ter uma ideia. E esse aqui foi R$ 100. Olha a diferença aí de R$ 700. Outro ponto é que você precisa verificar se seu gabinete ele tem as baias na posição vertical. Eu esqueci de comentar isso também no vídeo. São quatro pontos. Esse quarto ponto seria justamente isso. Se porventura você não tiver essas duas aberturas de baia vertical no seu gabinete, no modelo dele, vocês vão precisar aí comprar um adaptador interno, aonde você vai colocar a GPU nesse adaptador e esse adaptador vai ser encaixado nas baias horizontais do gabinete. E aí você vai passar o cabo DisplayPort ou HDMI pela fresta dessas baias, né, que você vai ter que retirar do seu gabinete, e o cabo vai ficar ligado diretamente na placa de vídeo dentro do gabinete. Eu acho isso um pouco incômodo, você trabalhar com esse tipo de adaptador, quando o gabinete não dá essa possibilidade, porque se você precisar fazer alguma alteraçãozinha aí no computador e precisar soltar o cabo, você vai ter que soltar a tampa lateral do gabinete, puxar o cabo com cuidado. É todo um transtorno aí de você estar fazendo essa logística interna. Mas dá para fazer isso. E qual é o setup que nós vamos utilizar aqui nesse vídeo para fazer esses testes de estabilidade, né? E mostrar para vocês aí a diferença da GPU na vertical e na horizontal. A gente vai estar trabalhando com um AMD Ryzen 5 3600, que é um modelo custo-benefício. Geralmente, muitas pessoas aí na internet estão procurando esse modelo de processador para começar aí um CPU gamer bom. Uma placa-mãe B450 Asus Prime Game BR, é a placa que eu vou estar utilizando, né? Ela tem 4 slots de memória. E as memórias que nós vamos utilizar nesse teste são memórias da Corsair DDR4, modelo Veneges RGB Pro White, atingindo aí frequências em XMP de 3.200 MHz. Fora isso, a gente vai usar um NVMe da Intel 660p, o modelo dele, de 512 GB, aonde o sistema operacional vai estar instalado, um HD de 1 TB da Toshiba, aonde a gente vai colocar os jogos, né, e algumas aplicações a gente coloca nesse HD aí, né? E fora isso, para alimentar esse conjunto todo, a gente vai utilizar uma fonte de 750 watts da Shark-Ron, modelo Zero Silent Cool, que é o modelo que eu estou usando aqui, 80 Plus Gold, com PFC ativo. E a GPU vai ser uma RX 5700 XT da Gigabyte, modelo Aorus. E para completar o nosso setup, o gabinete que vai acomodar todas essas peças vai ser o gabinete da NZXT modelo H710i. É um gabinete
bem amplo, né? Ele é muito bom de comprimento, de largura. É um gabinete que tem umas ranhuras muito boas na parte frontal, na lateral esquerda e direita, na parte superior também dele, dos dois lados. E ele vem com três fãs de 120 milímetros na frente, né, e uma fã de 140 milímetros na parte de trás. E para resfriar o nosso processador, eu esqueci de mencionar, a gente vai usar um water cooler da Maestron 240 milímetros. Esse water cooler vai ser posicionado na parte de cima do gabinete, aonde o fluxo de ar que as fãs frontais vão jogar para dentro do gabinete, né, e a fã traseira de 140 milímetros vai empurrar para trás. A gente ainda vai ter as duas fãs de 120 milímetros do water cooler, puxando esse fluxo de ar que vai subir, o ar quente, e aí ele vai distribuir isso para o radiador do water cooler, que por sua vez vai dissipar esse calor pela parte de cima do gabinete. Esse calor ele vai sair pelas ranhuras do gabinete na lateral dele, esquerda e direita. É um gabinete muito bom para fazer esse teste. Se atentem bem também à questão quando vocês forem comprar aí um gabinete para utilizar, procurem um gabinete bem ventilado para vocês trabalharem principalmente com CPU gamer de desempenho aí de intermediário para alto desempenho, porque a temperatura interna que isso vai ser gerada pelos componentes é um pouco alta. Então você vai precisar ter componentes muito bons para resfriamento, para que você mantenha uma estabilidade aí do sistema ao longo de toda a jogatina ou dos seus trabalhos aí de edição de vídeo, entre outras aplicações aí que você vai poder utilizar o seu computador. Então, sem mais demora, vamos embora aqui para o vídeo. Beleza, pessoal. Já fiz aqui os ajustes, né? Posicionei aqui a câmera voltada para o gabinete. Vocês vão ver um pouquinho de reflexo aí no gabinete, mas isso é normal porque ele não tem um tratamento no vidro anti-reflexo, então vai estar refletindo aí algumas coisas, mas dá para vocês enxergarem bem aí o meu setup. Eu optei por desligar os RGBs do gabinete e das memórias para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem aí a GPU e o conjunto interno do CPU. Observem que na parte esquerda do vídeo, mais um pouquinho para trás, você vai encontrar as duas baias que o meu gabinete tem para colocar a GPU na posição vertical. Soltando aqueles dois parafusos, mudando a placa de posição, eu consigo deixar ela na vertical e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Quais são os softwares que eu vou utilizar aqui para fazer os testes e mostrar a vocês aqui a questão da estabilidade e as temperaturas, né? E vamos mantendo aí também as frequências, né? Com essa temperatura controlada, vamos manter bem as frequências do nosso processador. Praticamente ele vai ficar girando aí em torno de 4.100 MHz o tempo todo. E a GPU também vai se manter aí na casa de 2.010 MHz na maior parte do tempo nesses testes que a gente vai fazer. Bom, com relação aí às aplicações que eu utilizo para fazer esses monitoramentos e os controles, eu utilizo o aplicativo NZ XT-CAM, né, do próprio gabinete para fazer alguns monitoramentos e alguns ajustes. Eu tenho também as aplicações CPU-Z para fazer um checklist aí do nosso setup. O TechPower GPU-Z para fazer um checklist da nossa placa de vídeo, né, e ver os sensores de temperatura. O CPU ID HW Monitor, para a gente ter uma geral aí de toda a temperatura do nosso setup. O Crystal Disk Inf para pegar as informações dos HDs. E o Crystal Disk para fazer um teste de velocidade de leitura e gravação do NVMe, desculpa, e também dos HDs, né, se eu for fazer algum teste relacionado a isso. E por fim, o AIDA 64 para fazer os testes de estabilidade, né, e a gente também pegar algumas informações aí referentes ao setup, e o MSI Afterburner para fazer a medição aí de temperaturas e frequências dentro dos jogos. Primeira parte desse vídeo, a gente vai trabalhar aqui basicamente olhando as métricas das aplicações, né, e vendo as temperaturas. Eu vou abrir aqui o NZXT-CAM, vou puxar ele aqui um pouquinho para a esquerda, né, para não ficar com aquela janela inferior ali do lado direito, onde está o setup, para não atrapalhar aqui a visualização da tela. Então, se vocês observarem aqui, eu estou exatamente com a CPU em 50 graus, nesse exato momento, rodando a 4.117 MHz, variando um pouco, né, porque o clock dela e o multiplicador é variável, ele não é fixo, por isso que ela fica alternando aí entre essas velocidades. E a rotação das fãs do gabinete está em 2.402 RPM.
Eu faço o controle de fãs não pela placa-mãe, eu faço pela controladora do próprio NZXT H710i. Ele tem uma controladora que faz esse controle para mim aqui das rotações por minuto, não só do watercooler, das fãs lá dele, mas também do gabinete. E a questão aqui da GPU, eu estou com 44 graus nela nesse exato momento, 6% de utilização, né? CPU 7% também, clock variando entre 796 MHz e 0 RPM de rotação das fãs. Como você pode ver ali no vídeo da placa de vídeo, internamente no gabinete, não sei se dá para pegar ali, mas o nome Fan Stop ele está aceso. Ele só vai apagar quando essa temperatura atingir aí mais ou menos uns 60 graus, é que as fãs começam a rotacionar e aí é que a gente começa a ter esse resfriamento pelas fãs. Então, essa aplicação aqui eu uso para checar essa parte do monitoramento e cruzar as informações com os outros softwares, principalmente com o HW Monitor e o AIDA 64. Eu uso basicamente para fazer isso, né? A carga de RAM aqui está em 20% de uso. E aqui do lado esquerdo do NZXT-CAN a gente tem outros menus aqui que são outras aplicações internas do aplicativo para você fazer outros controles, né? E até um overclock, melhorar a questão do resfriamento, criando curvas de fãs à medida que a temperatura vai subindo. E a questão de energia também de consumo. Você pode estar fazendo esses controles por aqui. Vou dar uma minimizada aqui no aplicativo. Vamos agora para o CPU-Z. Aqui no CPU-Z a gente tem as informações. AMD Ryzen 5 3600, consumo de 65 watts, né, que é o TPD máximo dele, socket AM4, tecnologia de 7 nanômetros, a uma voltagem de 1.428, 450 volts. Aqui a gente tem o core speed do processador, o multiplicador dele destravado, né, por isso que ele fica oscilando, e o boost speed em quase 100 MHz, ele está em 99.80. Aqui são as tecnologias embarcadas no processador. Aqui eu tenho o modelo dele, né, a extensão do modelo, família e a revisão. Aqui eu tenho informações de cache do processador. Aqui informações de placa-mãe, Asus Prime B450 Game BR, desculpa. Revisão aqui da placa, socket dela, revisão dela, modelo do chipset e a versão aqui da BIOS, né, que eu estou na AGESA 2006-1004 é o modelo que eu tenho aqui hoje dessa BIOS instalada. A questão das memórias, tecnologia DDR4 das memórias, trabalhando em Dual Channel, NB frequência 1596.8, ela não está fechada em 1600 MHz, porque como eu estou usando 4 módulos de 8 GB, e para ele funcionar bem em 1600 MHz, fazendo Dual Channel para fechar em 3.2, eu deveria estar usando só 2 módulos de memória no banco 2 e no banco 4, que são os bancos que reconhecem o XMP ativo nessas frequências mais altas de forma automática, gerenciando pela própria placa-mãe. Como eu estou com 4 módulos de 8 GB, nós temos um problema. Para poder eu conseguir estabilidade no sistema, eu tive que usar 2 softwares. Se vocês quiserem aí, coloquem nos comentários do vídeo, que eu faço um vídeo específico sobre isso. Como é que você faz para encontrar as latências, os times da memória de uma forma mais estável, né, com as voltagens corretas, para que você consiga aí fazer overclock ou trabalhar com elas numa frequência um pouquinho mais alta do especificado padrão dela e que você tenha estabilidade. Então, na questão aí de estar trabalhando com 4 módulos de memória, o banco 1 e o banco 3, quando eu coloco essas memórias no computador e vou ligar ele, ele não liga. Ele não consegue reconhecer elas no XMP ativo no banco 1 e no banco 3. Eu tenho que colocar no banco 2 e no banco 4, fazer a configuração para depois eu colocar as 2 últimas memórias no banco 1 e no banco 3. Aí ele consegue funcionar normal. Não sei se isso é uma deficiência da tecnologia Ryzen 3, utilizada aí nos processadores, nessa família 3 aí, Ryzen, né? Na terceira geração deles. Eu andei lendo na internet, através de alguns fóruns e trocando algumas ideias com algumas pessoas, eles me falaram que o processador trabalha em Dual Channel com 2 memórias e não com 4. O que eu acho isso um pouquinho fora do contexto, porque se eu tenho uma placa-mãe com 4 módulos de memória, qual é o sentido de eu usar só 2? Porque essa placa-mãe ela vai até 64 GB, então eu vou ficar limitado usando 2 pentes de 32, podendo usar 4 pentes de memória. Então ele deveria trabalhar com essas frequências mais altas nos 4 bancos de memória, mas infelizmente isso não acontece. Eu ainda estou dando uma investigada,
Estou vendo com a Asus aí se ela me dá também um retorno sobre isso, se procede o que me falaram. Mas se vocês sabem aí de alguma coisa, coloquem também no comentário aí do vídeo que eu vou agradecer muito a vocês. Então, voltando aqui, eu tenho ali a frequência de 1596.8 MHz, as latências 16, 18, 18, 36, 56, com comando RATATE e 1T. Essas memórias aí da Corsair é modelo de primeira linha, são memórias muito boas para a gente estar trabalhando aí com frequências altas, inclusive até um pouquinho mais alta do que a 3.2. Ela consegue fazer overclock também acima disso. O SPD aqui, eu tenho as informações dos slots, né? São os 4 slots aqui onde as memórias estão encaixadas. Pode ver que a referência base dela é 2.132 a 10.066, que em dual channel vai dar mais ou menos aí 2.132 MHz, que é a velocidade padrão dessas memórias. Aqui eu tenho informação de 8 GB, rodando aqui com XMP em 2.0, né, rank single. Aqui eu tenho os GDEX e as informações de frequência que eu posso trabalhar com essas memórias, né, as voltagens delas e as possíveis latências subindo aqui um pouquinho as frequências. Então ela em XMP 3.200 MHz, ela roda 1.600 em dual channel com essas informações aqui do CAS, latência do CAS, pré-charge, TRS, TRC, são os times aí que ela utiliza com a voltagem 1.350 volts. Só que eu estou trabalhando com elas em 1.320 volts, eu não estou usando 1.350. Para a estabilidade do conjunto, eu tive que colocar em 1.320 volts. Na parte aqui de gráfico, o que é que eu tenho? Eu tenho informação aqui da minha placa de vídeo, né, que é uma Radeon RX 5700 XT, GB, Navi 10, 7 nanômetros, a tecnologia, e ali eu tenho as frequências em MHz de core, de shader e de memory. E tecnologia aqui das memórias RAM, GDDR6, 8 GB de memória. Por final, eu tenho um benchmark aqui que eu posso rodar do CPU-Z, mas eu não vou trabalhar com ele por aqui. Então vamos minimizar também esse programa e vamos passar aqui para o TechPower GPU-Z. Pronto, aqui no TechPower GPU-Z eu tenho as informações aqui também referentes à GPU, a AMD Radeon RX 5700 XT, Navi 10, 7 nanômetros, quantidade de transistores que eu tenho na placa, versão da BIOS dela, fabricante, gigabyte, PCI Express 16 em 4.0, textura de filtro RATATE 321.6 GB textos por segundo, né? Pixel Field RATATE 128.6 gigapixels por segundo, tecnologia da memória GDDR6, 256 bits a comunicação entre o chip da GPU e das memórias da placa de vídeo a 256 bits, com 8 GB de memória, 448 GB por segundo de largura de banda e frequências bases de 1905 clock para a memória 1750 e para o boost 2010 MHz, ou seja, quando ele atingir o máximo que ele pode de performance, ele vai chegar a 2010 MHz de frequência. Não que eu não consiga aumentar mais isso, eu consigo com essa placa da Gigabyte, fazendo alguns ajustes finos, eu consigo aumentar mais ainda essas frequências aqui fazendo overclock, tanto o GPU clock, quanto o memory clock, quanto o booster. Dá para fazer essas alterações aqui sem nenhum problema. Na questão aqui dos sensores, nós temos aqui as frequências que estão sendo usadas aqui na placa agora, e o principal para mim aqui é as temperaturas. 44 graus para a GPU, para o hotspot da GPU 44 graus também, para a memória 44 graus, para o VRM da GPU 39 graus, rotação em 0 RPM aqui está parada, e informações aqui de consumo de percentual aqui da GPU. Ela está em 22 agora, em loader, né? É o que ela está usando agora aqui de carga para estar com o Windows aí rodando, mostrando as informações aqui na tela. Ela está usando mais ou menos aqui uma carga de 14%. Aqui é o consumo em watts da placa de vídeo, nesse exato momento ela está em 14 watts. E aqui a gente tem os cores de voltagem aqui relacionados à placa. Parte de GPU, parte de memória, parte de temperatura também, se você for olhar, está batendo com os números lá em cima. E a quantidade de memória que ela está usando aqui agora, que é 640 megabytes. Ou seja, o que eu estou usando agora de memória no meu sistema, não é na placa de vídeo, é no sistema, eu estou usando 6 GB de memória. Por aí você tira que um setup gamer hoje com 8 GB de memória é insuficiente para a maioria dos jogos que você vai rodar. Você vai ter gargalo se você ficar só com 8 GB. O recomendado é 16. Eu uso 32 porque eu trabalho também com virtualização, faço
videoaulas de cursos e preciso ter mais memória disponibilizada na minha máquina e também trabalho com edição de vídeo, então por isso que eu preciso um pouquinho mais de memória. Mas entre 16 GB e 32 GB eu não vou ter ganho de FPS, porque eu vou ter uma quantidade maior de memória, de quantidade de memória. O que vai determinar você ter mais FPS ou não nas memórias é a frequência dela e as características de construção também dessa memória. Quais são os chips que ela utiliza, como é que o dissipador dessa memória está alocado nela, a construção dele, tudo isso influencia. Por isso que o fundamental aqui é temperaturas baixas. Aqui na parte do Advanced você tem informações gerais aqui da GPU e validação. Se eu quiser mandar alguma informação lá para a TechPower, eu mando por aqui. Agora vamos para o CPU ID HW Monitor. Vamos abrir aqui ele. Pronto, vamos subir aqui um pouquinho. O que eu quero que vocês fiquem atentos nesse teste que a gente vai fazer é as temperaturas, tá? Então aqui eu tenho 3 sensores na minha placa-mãe. Essa placa-mãe aqui ela não é indicada para overclocks mais hardcore, porque ela não tem dissipação de calor nos VRMs dela. É uma placa mais simples para isso. Mas aqui eu tenho informações de temperatura do processador, Northbridge e Southbridge, que são os dois chips que eu tenho na placa. Então aqui eu estou com 49 graus atualmente para o processador, 34 para o Southbridge ou o Northbridge, se eu não me engano, esse primeiro aqui, e o de baixo 37 graus. O mínimo que ele chegou é o que já está aqui nos valores atuais e o máximo que ele chegou foi em 50, 34 e 37. Além disso, eu ainda tenho aqui informações referentes à rotação das fãs, né, do gabinete. Pode observar aqui nos fãs PWM está tudo zerado, porque não é a placa-mãe que está controlando a rotação das fãs. Quem está fazendo esse controle aqui é a controladora do meu gabinete. Aqui eu tenho as voltagens para cada um dos cores do processador, né, que são 6 cores, né, físicos que ele tem. Então aqui está a voltagem para cada um deles. Temperatura do processador atualmente 50 graus, mínima 50 graus, máxima 51. E aqui o consumo em watts de cada um desses cores. Então eu tenho aqui o consumo atualmente dos cores no meu setup. Fora isso, eu tenho aqui o percentual de utilização dos cores do processador. Então vocês estão vendo aqui os percentuais, né, digamos assim, de consumo, né, de cada um dos cores e os clocks que eles estão atingindo agora nesse momento. Fora isso, eu tenho aqui ainda as temperaturas das memórias, ó, 37, 37, 37 e 37, estão todas em 37 graus. Mínima de 37, máxima 37, 38, 37, 37. Na medida que a gente vai dando carga no computador, essas temperaturas elas vão aumentando. Aqui eu tenho temperaturas dos HDs, aqui o HD interno da Toshiba, 36 graus, 36, 36. Aqui é o NVMe, 41, 40 e 41. Lembrando que essa placa-mãe não tem dissipador para o NVMe, então ele está praticamente ali dentro do gabinete, né, recebendo todo o fluxo de ar que está girando ali através das fãs. E o meu HD externo, 37 graus, 37 e 37. Então, são as temperaturas agora atual que eu tenho aqui para esse conjunto. E, por fim, o consumo aqui em percentual da GPU e da memória da GPU. Então, estou em 30% aqui de carga e 11% aqui de consumo de memória. Vamos minimizar isso aqui e bora para o AIDA. Aqui no AIDA 64, vou puxar ele também aqui para a esquerda, você tem algumas informações aqui interessantes. O que você quiser saber do seu setup de informação técnica, você encontra aqui nesse programa, relacionados a computador, placa-mãe, sistema operacional, monitor, parte de multimídia, de rede, dispositivos de hardware, programas instalados, como é que está a parte de segurança. Tudo isso você encontra aqui pelos menus do lado esquerdo do AIDA. Eu vou me atentar aqui em vir na placa-mãe. Na placa-mãe aqui, só para a gente confirmar, processador Hexa-Core, Ryzen, 4143 MHz, que é o máximo que ele vai com esse multiplicador aqui. Aliás, a CPU linha Matisse, conjunto de instruções de tecnologias que o processador tem são esses. Aqui são os caches, né, que o processador tem, os multiplicadores, né, que ele trabalha. E aqui são os cores, né, totalizando 12. É uma CPU com 6 cores núcleos, é uma CPU com 6 núcleos físicos de processador, aonde cada um desses núcleos pode acionar 2 núcleos lógicos, totalizando aí 12 núcleos no geral para a CPU, quando ela precisa aumentar um pouquinho mais a carga de potência dela para melhorar mais ainda o desempenho do teu setup. Utilização aqui dos núcleos da CPU.
Aqui no CPU ID a gente tem informações referentes à revisão desse processador, a família dele, né? E o modelo, quantos watts de energia ele consome, em graus, o máximo que ele pode atingir é 95. Não é bom passar disso ou chegar perto disso, porque você pode aí tá diminuindo a vida útil do teu processador. Então, quanto mais frio ele trabalhar, melhor. Não é bom estar trabalhando com ele em temperaturas altas, principalmente chegando aqui nessa temperatura que a AMD fala que é o máximo que ele vai atingir. Aqui são as instruções de tecnologias que o processador tem, aqui embaixo. Os recursos de segurança que ele tem também estão aqui. Características de energia e outras informações. Relacionadas aqui à placa-mãe, a gente tem informações aqui do modelo dela, Asus Prime B450 Game BR, tipo de busca ela trabalha, o clock real, o clock efetivo, o tipo de busca ela trabalha é Dual Channel, largura de banda de 128 bits e o clock real das memórias, que eu estou com ele aqui agora, 1597 MHz, e o clock efetivo, né, que é a soma dessas duas frequências aí em Dual Channel, para atingir aí 3.195 MHz, quase 3.200 MHz. E a banda efetiva de troca de informações, 51.114 MB por segundo. São as informações que eu tenho aqui. Além disso, eu tenho aqui o fabricante, né, e os links aí para você pegar informações da placa-mãe, o suporte que são os drivers e tudo mais. Na parte de memória, eu tenho um total de memória física na máquina 32 GB em uso e disponível. E o percentual de consumo dessas memórias. A parte virtual, a parte de paginação, que o Windows trabalha bem com isso aqui, e os endereçamentos físicos de extensão PAI das memórias. Na parte do SPD, eu tenho aqui o modelo Corsair Venegas RGB Pro White, e aqui é o número de referências das memórias, ou seja, quando eu fui comprar, eu procurei comprar as mesmas referências para não ter problema de incompatibilidade. Todas elas são das mesmas referências. Então aqui embaixo eu tenho as informações pertinentes à memória, né? Quem é o fabricante dela, cada módulo de 8 GB, ranking 1, melhor ranking que tem para as memórias, DDR4, frequência de 3.2 a 1.600 MHz, frequência base 2.133 MHz a 1066 MHz. Largura do módulo 64 bits e as voltagens de XMP que essas memórias atingem, 1.35, e voltagem do módulo 1.20. E o fabricante do chip, Samsung. Isso aqui é muito importante quando você vai fazer as configurações de times e latências da memória para fazer os cálculos. Você vai precisar saber dessas informações para poder configurar corretamente aí na tua placa-mãe. Como eu falei no início do vídeo, se vocês quiserem um vídeo específico sobre como fazer isso, coloquem aí nos comentários que eu vou mostrar para vocês quais são os programas que eu uso e como é que a gente faz isso de forma bem tranquila. Aqui são as latências possíveis para cada uma dessas frequências em XMP que eu posso trabalhar. Aqui são as temporizações, né, que eu posso estar combinando para chegar nessas frequências aqui. Então aqui é a frequência máxima e aqui embaixo é a frequência mínima. Ainda tenho aqui as informações também de latências, né, mais um pouquinho aqui embaixo. E para por aqui as informações referentes à memória. Na questão do chipset, eu tenho informações aqui do Northbridge, Southbridge, as informações aqui dele. E tenho aqui a tecnologia de Dual Channel também sendo informada. E o suporte de memórias suportadas por esses chips aqui da placa-mãe. Ela vai de DDR4 1333 até DDR4 3200. É o que essa placa suporta nativamente aqui, fazendo controle automático por ela. Tecnologia utilizada de 7 nanômetros, Dual Channel. E aqui eu tenho as informações de latências atuais dos bancos de memória que eu estou utilizando. Aqui eu tenho a informação da BIOS, né? 2006, eu estou usando a GESA, versão 1004. Aqui tem as datas aqui das atualizações aqui da BIOS. A empresa é responsável por fabricação dessa BIOS e o site onde eu posso pegar as informações aqui de firmware dela. Então aqui em ferramentas agora eu tenho um benchmark de disco, tenho um benchmark de memória e cache, benchmark para GPU, DRAM Teams, que é para vocês verem aí como é que tá os teams da DRAM, monitor de diagnóstico e teste de estabilidade. Isso aqui é o que a gente vai usar agora. Antes de eu entrar aqui nesse teste, eu vou mostrar aqui para vocês o teste do benchmark de memória e cache. Eu vou rodar ele aqui para vocês darem uma olhada. Por aqui vocês vão ter uma ideia aqui de como é que está estável a questão das memórias e quais são as velocidades que ela atinge nessas frequências aqui que eu coloquei. Então vamos
benchmark. Ele traz as informações ali do processador, né, frequência que ele está utilizando agora nesse momento, a velocidade e frequência do bus, e ali ele já está com as informações da memória, está em 45.571 megabytes por segundo, desculpa, gráfico 28, cópia 46.158 megabytes por segundo. Quanto maior for esses valores, melhor. E na latência, quanto menor for o valor, melhor, porque aí você vai ter um tempo de resposta maior e vai ter uma estabilidade e uma velocidade nas aplicações maiores. Eu estou ali com 81.1 ns nanosegundos, né, que é a latência da memória configurada nesse momento. Que ela tivesse abaixo ali de 79, isso pode ser feito alguns ajustezinhos para ela poder baixar esse valor. Na parte de cache eu estou com 1 nanosegundo, no L-Cache 2 tem ali 3 nanosegundos, e no L-Cache 3 ali é a velocidade que eu atinjo máxima, são aqueles números ali, e vamos ver em quantos nanosegundos é a latência desse cache. Vamos esperar ele terminar de carregar aqui. Eu estou com 11.1 nanosegundos. Esses números ali também estão muito bons, né? Tirando um pouquinho ali a latência que poderia estar um pouquinho abaixo da casa de 80, mas a gente considera normal até mais ou menos uns 82 a 83 nanosegundos com essa configuração que eu fiz aqui. Se eu repetir esse teste, pode ser que ele diminua um pouquinho mais as latências, mas as larguras de bandas em megabytes por segundo e gigabytes por segundo vão se manter nessas aí que vocês estão vendo. Bora fechar aqui e bora para o teste de estabilidade. O primeiro teste que a gente vai fazer vai ser relacionado ao AIDA e o segundo vai ser em jogos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na questão das temperaturas, tá? Então, aqui eu vou precisar fazer uma alteração. Eu não vou mandar estressar o HD, porque se eu fizer isso, eu vou começar a ter problema com essa gravação que eu estou fazendo. Ele não vai conseguir pegar as telas. Mas isso não vai tirar o mérito desse teste que eu estou fazendo, porque a temperatura de disco não vai influenciar muito com relação à estabilidade e performance. Então, aqui eu tenho, na parte de temperatura, monitorando a placa-mãe, a CPU, a GPU, GPU memória, GPU VRAM. Aqui eu tenho informação do NVMe e dos HDs também, né? Porque eu tinha colocado essas informações aqui. Como eu estou tirando o estresse de disco, esses números aqui em temperatura, eles não vão mudar, porque eu não vou estar estressando esses componentes. Mas o que eu posso falar para vocês em uns testes que eu já fiz, ele só vai aumentar em um pouquinho, uns 3 ou 4 graus no máximo, a temperatura que já está agora para o teste que a gente vai fazer. Eu tenho aqui as velocidades de fãs, né, que vão começar a aumentar aqui da CPU e da GPU. A parte de voltagem vai se manter. A parte de consumo em watts da CPU e da GPU vai aparecer aqui. As informações de frequências de clock, CPU, memória, GPU clock e GPU memory clock vão aparecer aqui. E por final, tem um outro gráfico aqui que mostra um pouco mais de informações relacionadas a clock e temperaturas, né, unificados, mas a gente vai se atentar a olhar aqui pelas estatísticas, que é muito melhor do que a gente está olhando esses gráficos aqui. Vamos observar muito bem como é que vai estar esses valores aqui e como vai estar esses valores aqui também mais embaixo, ok? Então vamos voltar aqui para a temperatura e eu vou fazer um negócio muito rápido aqui. Bora ver como é que está a temperatura ambiente nesse exato momento. Pronto, a temperatura, vamos sair daqui, deixa eu botar aqui bloqueio. Na verdade eu tenho que colocar aqui Petrolina. Ele está pegando ali Fortaleza por conta do link que eu estou usando. O link sai em Fortaleza, por isso que ele pegou Fortaleza. Mas Petrolina está exatamente com 27 graus agora. Geralmente a temperatura média de Petrolina, ou aqui na região que eu moro, no Nordeste, nesse município, ela gira mais ou menos aí na casa de 33 graus até 42 graus. Isso depende muito da época do ano. Como a gente está no mês de junho, é um mês um pouco mais frio aqui para a região Nordeste. Mas eu estou exatamente com 27 graus ambiente e o gabinete está fechado. Eu estou fazendo esse teste com ele fechado. Bora minimizar aqui e vamos startar o teste. Pronto. Então já está começando a dar uma cargazinha ali no processador. Ele já subiu ali para 100% de uso. Aqui a gente já tem as temperaturas aqui já subindo um pouco. A placa-mãe ela está em 34 graus. A GPU, a CPU na verdade já está em 61. A GPU já foi para 60 graus. Então, fan stop ali da placa de vídeo já apagou. Não sei se está dando para vocês verem aí no vídeo. As fãs já estão girando lá na GPU. E ela já está com 63 graus aqui nesse exato momento.
62 agora, né? A GPU Memory está com 52 graus, GPU VRAM está com 53, temperatura do Intel NVMe está em 42 graus, do Toshiba está em 36, do HD externo está em 37 e a placa-mãe se manteve aqui em 36. Aqui no Cooler Fan, pode ver ali a rotação do fan da GPU está em 1808 rotações por minuto, processador 2394 rotações por minuto agora. Aqui na parte da voltagem, eu estou com as voltagens ali do CPU Core em 1.363, no 3.3 volts eu estou com 3.357, no 5 volts positivo 4.960, no 12 volts positivo estou com 12.034, GPU Core 1.15, GPU Memory 0.850 e GPU SOC 0. Eu não sei se está 87 aqui agora ou 82. Não dá para ver direito por causa desse gráfico aqui. Na parte de consumo de energia, eu estou com a GPU consumindo agora 220 watts de energia e a CPU está em 78.18. Ela já passou dos 65 lá. Então esse é o consumo de energia agora do meu setup. 210, 220 watts de consumo e 77.81 aqui da CPU. CPU em 100%, 2 minutos do teste rodando aqui. Na parte de clocks, eu tenho frequência de 3.893, a média em MHz aqui da CPU. Memory clock, eu estou com 1597, pode ver que está super estável aqui as frequências das memórias, mesmo com as configurações que eu fiz e voltagens que eu coloquei para ela. GPU clock está em 2051 MHz, ou seja, acima de 2010 MHz, porque a GPU está com carga de 100% praticamente, então ele sobe isso para o boost máximo dela. E a GPU Memory Clock está trabalhando aqui em 1000 MHz, a frequência aqui atualmente. Na parte de unificação, você vai ter todas aquelas informações ali que eu mostrei unificadas aqui no gráfico. E na parte de estatística, que é o que me interessa, a gente vai fazer aqui essas observações agora. 40 graus aqui para a placa-mãe, pode ver que subiu um pouquinho, né? Ela começou, se eu não estou enganado, foi em 36 ou era 37, ela já está em 40. Mínima de 34, máxima de 40, que é atualmente, e a média de temperatura 35.7. A CPU, ó, ela subiu da temperatura que ela estava, né, que era em 60 quando a gente começou, ela já está em 78. Se eu estivesse utilizando um air cooler, provavelmente essa temperatura estava um pouco mais alta. Como eu estou utilizando aqui um water cooler, eu consigo resfriar um pouco melhor aqui a GPU. A GPU não, desculpa, a CPU. Mas essas temperaturas aqui para mim ainda estão altas. Se eu tivesse com outro water cooler melhor, um de 360 milímetros, essas temperaturas estariam mais baixas. Mas ela está em quase 80 graus. Ainda está basicamente 15 graus abaixo do teto máximo que a AMD ela recomenda. Mínimo de 49, máximo aqui de 79. GPU está em 73 graus, ali na horizontal. Quando ela está com carga de 100%, nesse gabinete, nessa posição horizontal, essa é a maior temperatura que essa GPU chega. Se eu mudar o controle lá no Audio Engine para que a rotação das fãs aumentem mais, essa temperatura diminui mais aí para uma casa de 60 graus. Eu já fiz uns testes e eu consigo baixar mais 13 graus de temperatura. O mínimo 44 e o máximo de 74. Agora, se eu tivesse com essa GPU na vertical, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vocês estariam vendo aí algo em torno de 90 graus de temperatura, que é o que estaria batendo agora ela nessa posição vertical. Não é porque ela vai estar na vertical que ela vai dar os 90 graus, é porque a placa ela é muito larga na questão do bloco de alumínio que fica no PCB, a carenagem dela também é um pouco maior e botando ela na vertical nesse gabinete ela fica muito próxima do vidro, então isso gera problema de circulação de ar, consequentemente vai aquecer os componentes, esse calor excessivo vai para o vidro da lateral do gabinete e vai irradiar por todo o vidro, aumentando mais ainda a temperatura interna do setup, por isso que ela bate aí 90 graus tranquilo. Aqui eu tenho as informações de temperatura da GPU memória, 70 graus, VRM 72, mínimas. Aqui eu estou com 44, 42, 39, máxima 74, 72, 72.
E as temperaturas aqui, ó, dos HDs, 47, atual, isso do NVMe, temperatura um pouquinho alta, mínima 41, máxima 47, Toshiba 36, 36, 36, WDC 37, 37, 37. São essas as informações aqui que nós temos de temperatura. Mais embaixo eu tenho as rotações ali de fãs da CPU e da GPU, estão se mantendo. A questão ali de voltagem para os cores da CPU também estão ali, estão se mantendo. Para a GPU também, para as memórias também, estão se mantendo ali normais. A parte de consumo de energia 77,47, né, para a CPU. E a GPU, você está vendo ali que o máximo que ela está consumindo ali agora é 220. Ela chegou a um pico ali do 224 no máximo e a média está ali em 152 watts de consumo. Por isso que é importante você ter uma fonte, um PFC ativo, e eu não recomendo vocês usarem fontes de 600 watts para essas placas RX 5700 XT. Embora alguns fabricantes delas falem que com 600 watts é o mínimo recomendado, mas vocês têm que pensar sempre um degrau acima. Então, se o mínimo é 600 watts, para você ter margem de watts sobrando no seu setup para alimentar todos os conjuntos internos e você ter uma estabilidade melhor e atingir frequências maiores, você vai ter que ter um pouquinho mais de potência na fonte, além do mínimo recomendado. Então, para esse tipo de placa de vídeo, eu recomendo no mínimo uma de 650 watts, mas o ideal é uma de 700 ou 750. É o caso desse teste aqui que eu estou fazendo, que é com uma de 750 watts. E aqui embaixo eu tenho os clocks de frequência, tanto da CPU quanto das memórias. As memórias você pode ver que está se mantendo em 1597, ela não baixa. E na parte de GPU eu tenho aqui as variações, né? Chegando no máximo de 2061, atualmente está em 2009, a média está em 1679,3 nesse exato momento. E aqui a questão das memórias, né? Pessoal, vocês devem ter notado aí um corte. Depois que eu falei sobre memórias, eu percebi aqui que durante a gravação do vídeo, ele não estava gravando a sequência normal das telas. Provavelmente porque a carga do processador está em 100% e ele não está conseguindo fazer essas gravações aqui direto pelo setup. O ideal seria que eu tivesse com uma placa de captura externa para estar fazendo essa gravação fora do computador para evitar esse tipo de problema. Eu só percebi isso agora, quando eu estava fazendo aqui a edição do vídeo, eu percebi esse detalhe. E eu não soltei nenhum vídeo de segunda até sexta-feira dessa semana, justamente porque de segunda até agora eu estava tentando fazer esses testes e sempre estava tendo algum problema relacionado à gravação, especificamente aqui quando o AIDA estava em 100% de uso. Vocês podem ver ali que as temperaturas, as informações elas já estão diferentes do começo desse vídeo, mas isso não tira o mérito dessa gravação que eu estou fazendo, né, e desses testes para vocês, porque a gente vai fazer também com os jogos, e com os jogos vocês vão ver que as temperaturas e as frequências e a estabilidade ela vai se manter. Mas o objetivo maior era que vocês tivessem uma ideia do que é que o AIDA pode dar de informações para vocês e quais são os programas que eu uso para fazer esses testes, né, esses monitoramentos. Pode ver aqui agora que a placa-mãe está com 42 graus, a CPU já está em 81, a GPU está em 73. Eu estou com 1 minuto ali de gravação de novo. O VRM está em 68 e o consumo ali da GPU em watts está em 220 e do processador está em 77,81, agora foi para 76,81 watts. E as informações ali de clock embaixo, vocês estão vendo ali na tela, são as informações que eu tenho. Então eu vou parar aqui esse vídeo e vou voltar com o vídeo novamente na parte dos jogos para a gente verificar a questão das temperaturas e a questão das frequências para vocês verem como esse conjunto no geral, Ryzen 5 3600 combinado com 16 GB de memória RAM, 3200 MHz, um NVMe com sistema operacional, um HD com os jogos instalados, um HDD, né, que a gente chama, com os jogos instalados, e a GPU RX 5700 XT, o que é que ela dá para a gente de performance, desempenho e estabilidade. Lembrando que para que vocês possam estar usando essa placa de vídeo sem nenhum problema, eu não recomendo usar uma fonte de 600 watts, que é o mínimo que alguns fabricantes recomendam. Pensem sempre um degrau acima, ou uma fonte de 650 watts,
o ideal seria uma de 700 ou uma de 750, para que você tenha uma margem maior de watts de energia sobrando no conjunto, para que vocês não tenham problemas de desempenho. Não que uma fonte de 600 watts não vá rodar, vai, mas você vai estar no limite e não é bom a gente trabalhar no limite, porque a gente pode ter algum problema de performance ou de estabilidade do sistema com relação a isso. Eu utilizava uma fonte 600 watts, né? Tive que sair dela para uma fonte de 750, porque estava tendo problema de estabilidade com a RX 5700 e com a RX 5700 XT. Então eu sempre recomendo que as pessoas pensem um pouquinho um degrau acima, ao invés de pegar uma fonte que é a mínima recomendada pelo fabricante, que vá para uma de, por exemplo, se a RX 5700 XT é 600 watts, vá para uma de 650 ou comece com uma de 700. É melhor você ter um pouco mais de margem do que você trabalhar na margem apertada para essa parte de consumo energético, porque aí a gente vai ter algum problema de estabilidade no sistema, ele pode não funcionar como ele poderia, dando o máximo que a gente precisa utilizar. Então, sem mais demora, eu vou passar aqui para os jogos, a gente vai dar uma verificada nos jogos e vamos ver ali as frequências, temperaturas e estabilidade do sistema, para vocês verem que tudo funciona muito bem nesse conjunto Ryzen 5 3600, com 16 GB de memória ou 32 GB de memória, e usando um RX 5700 XT, você tem um desempenho muito bom para jogos. Beleza, pessoal? Estamos aqui com o jogo Control aberto. Lá em cima tem as métricas ali do MSI já rodando, né? 35% de uso da GPU, 8% do processador, 51 graus GPU, 55 CPU, frequências ali da GPU 792 MHz, CPU 4125, memória RAM usada 6.239 MB, dá 6.2 GB e 60 FPS rodando agora aqui no jogo. Vamos começar aqui ele. Vou mostrar aqui que as opções de configuração tá tudo no máximo. Full HD, V-Sync desativado, né, para a gente não ter problema com as métricas. Vamos colocar aqui tudo no alto. Resolução de textura está no Ultra. Filtro de sombra no médio, o máximo que a gente consegue. Iluminação volumétrica alto. Qualidades reflexos, reflexos globais. MSAA em 4x. Grão de filme, Motion Blue ativado, né? Ray Tracing, infelizmente as RX 5700 e 5700 XT não tem Ray Tracing, né, pra gente poder testar. Mas isso não tira a beleza do jogo com essa placa de vídeo. Bora voltar aqui. Bora continuar o jogo. Assim que o jogo iniciar aqui, eu vou ativar as médias. Fiquem observando ali a linha do frame time e se atentem ali também à questão das temperaturas, tá? E a estabilidade em megahertz que a gente vai ter tanto da CPU quanto da placa de vídeo. Esse jogo ele não puxa muito da CPU, ele vai puxar mais da placa de vídeo. Quem vai limitar mais a questão dos FPS aqui é a nossa GPU e não a nossa CPU. Beleza, médias ativadas. Estou ali com 97 FPS aqui. Nesse exato momento, 1% low ali está em 29. O ideal seria que ele tivesse acima de 40, né? Ele já deu uma subida ali. Vocês podem ver aqui o gráfico, talvez comece a dar algum serrilhadozinho na tela, porque o meu monitor é de 75 Hz e eu não estou com o V-Sync ativado, né? Vou fazer um trechinho aqui rápido, só para vocês terem uma ideia ali, e vão dando uma olhada ali nos FPS. 92, está muito bom aqui, essa placa empurra bem. E as temperaturas, né, que também estão muito boas. Vou ter que tomar cuidado aqui para eu não morrer, senão eu vou morrer logo aqui. Já morri. Esse jogo é muito ruim em algumas situações, porque para ela recarregar essa arma demora um pouco mais. Eu também não estou muito acostumado a jogar o Control. Mas vamos ver ali como é que tá as temperaturas. Ó. 56 graus, placa de vídeo, 59 processador. E as frequências em megahertz também estão boas para o jogo. Média de FPS está ali em 75 para o jogo Control. Vou tentar aqui não morrer.
que eu falei aqui que ela demora para recarregar as coisas. Já foi. Outro já foi. Só tenho que achar o terceiro agora, que é o que fica flutuando ali, jogando os concretos em cima de mim. Vou ver se eu consigo pegar aqui uns lives. Então ela já conseguiu recarregar bem ali. Mais outra aqui já foi também. Vou pegar aqui um pouco de life. Aquele cadeirante voador ali. Tomar cuidado com ele. Pronto, já foi também. Bom, tô ali com 93 FPS, a placa está empurrando muito bem, está com 99% de uso, 72 graus, ou seja, se mantém naquela média que eu falei para vocês de 73 graus na horizontal. E processador 22%, 60 graus. Essas temperaturas são normais para essa placa e para o processador nessas condições aqui que a gente está fazendo os testes. Então o sistema se mantém bem estável e a gente consegue muito FPS aqui com essa placa de vídeo e com esse processador, o Ryzen 5 3600. Eu vou parar aqui a gravação do Control e vamos para um segundo jogo aqui para a gente dar uma olhadinha como é que vai ficar. Beleza, pessoal, estou com o jogo aqui Fórmula 1 2019, segundo jogo que a gente vai usar aqui para fazer os testes. Vou mostrar aqui para vocês que as configurações do jogo já estão no máximo. Bora aqui para configuração, opções gráficas, modo de vídeo, Full HD, 75 Hz, vou deixar aqui a taxa de atualização em automático, V5 desligado, aspecto rádio em automático, tela cheia, TAA, anti-aliasing. Bora colocar aqui refinamento do TAA e Fidelity FX para a gente ter um melhor aprimoramento aqui de imagem. Filtro anisotrópico está em 16x, já está no máximo. Confirmar aqui as alterações. Aqui na parte de configuração avançada, vamos botar aqui no Ultra. O que der para colocar no Ultra, o que não der vai ficar no alto. Sombras SSRT, vamos deixar aqui ligada também. Bora fazer um trechinho aqui no GP de Mônaco. Bom, estamos aqui com o jogo já rodando. Vamos observar aqui a questão dos FPS e temperaturas e frequência, né? Vão acompanhando aí na parte de cima. Não vou fazer a melhor volta aqui, porque essa pista é complicada e se eu não me concentrar eu não consigo uma volta boa. O objetivo aqui é mais mostrar a vocês a performance. 97% de uso da GPU, 68 graus, 2024 MHz nesse exato momento, CPU em 44%, 60 graus. Aquela batida ali foi porque eu olhei para a parte de cima da tela, acabei esquecendo de ver o muro. Então vamos lá, 192, 183 FPS, média de 158 FPS, está muito boa aqui para esse jogo, ela está empurrando bem, mesmo com 97% de uso.
71 graus agora. Veja que essas informações aqui basicamente são as mesmas que a gente estava vendo no AIDA. Fechar aqui essa volta. Bora reiniciar aqui a sessão. Bom, eu estou com 72 graus aqui agora, 98% de uso da GPU, 46 da CPU, 63 graus de CPU, 4000 MHz de velocidade da CPU e 2020 MHz da GPU. 150 FPS, estabilidade excelente e o jogo está fluindo muito bem. Então, esse conjunto aqui do teste que a gente está fazendo é um ótimo setup gamer para quem está pensando em começar nessa área aqui de jogos. Bora tentar fazer melhor essa volta sem bater. E vão olhando ali as métricas na parte de cima. E comentem aí no vídeo, no canal, o que é que vocês estão achando aqui desse setup e essas temperaturas. E a estabilidade no geral do sistema também. Vou fazer aqui a curva do cassino. Primeira curva aqui para a entrada do túnel. Já bati. Meu amigo, a asa tá danificada mesmo. Infelizmente. Então eu vou parar aqui esse jogo. E bora para um terceiro, gente. Pronto, pessoal. Tô aqui com o terceiro jogo. Jedi Order Fallen Order, né? E vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá as configurações dele. Parte de vídeo aqui, tela cheia. Bora botar no máximo aqui de FPS. V5 desligado. Tá tudo no épico, tudo no máximo. Esse é um jogo de mapa aberto, que exige bastante aqui do conjunto CPU, GPU e memória. Bora iniciar aqui as médias de novo. Bom, médias ligadas. Bora ver aqui como é que o jogo vai se comportar. Você viu algum movimento? Não! Um invasor! Ah, tá bem. Acerta ele logo. Como vamos vencer? Bom, tô com FPS agora em 103 FPS. Média 103, mínimo de 30. 90% de uso aqui da GPU, 68 graus, 2010 MHz, oscilando aí agora. E a CPU está em 44% de uso, agora desceu para 41, 60 graus, 4025 MHz aí, empurrando o nosso jogo. Então, para as temperaturas, está excelente. 68 graus para esse jogo aqui, 64 para a CPU, agora foi para 79. Isso vai variando de acordo com o percentual aqui de uso da GPU e do processador, tá? Mas pode ver ali que os FPS se mantêm. Tá se mantendo muito bem. Chegando a bater ali 130 FPS. Agora as médias estão em 115. FPS agora atualmente está em 143. Muito bom. E o limitador aqui de FPS desse jogo também é nossa amiga RX 5700 XT. Não é o processador, ele ainda está com muita folga para trabalhar. Vamos ajudar esse bichinho aqui a morrer. Entendido.
O jogo está bem fluido. Ele morreu. Saquei. Parece que não temos mais apoio de curto alcance. Tomem cuidado. Alguém acerta ele. Eu feri ele. Fogo! Outro aqui já foi. Bom, as médias estão muito boas aqui nesse trecho do jogo. Está com 109 FPS de média, mínima de 35. Atualmente está em 140 FPS. 71 graus de temperatura para a GPU, 62 para o processador. E as frequências tanto da GPU quanto do processador estão se mantendo em números bem parecidos com o que a gente viu lá no AIDA. Por aqui não tem saída. Essa parte aqui. Eu odeio essas coisas com dentes grandes. Enfia os dedos debaixo dos meus pés. Então, atira nos seus pés. Problema resolvido. Ali eu não vou conseguir baixar. Avançando para atacar. Dois já foram. Tô te vendo, Jedi. Deu alguns picos ali no frame time. Por isso que vocês viram aí uns cortezinhos aqui na tela. Mas na maior parte do tempo aqui o frame time está se mantendo bem estável. Algum sinal da tumba? Não, e o Império andou aumentando a segurança. Mantenha o foco. Fique de olho nele, BD. 87% ali da Vamos seguir olhando. GPU, né? Agora cai um pouquinho. Deu os picos aqui. Mas nada que atrapalhe aqui o jogo. Bom, as médias estão se mantendo muito boas. Está acima de 100 FPS, agora está em 106. E a temperatura está se mantendo em 72 graus, ou seja, abaixo de 73, que foi o pico máximo que chegou lá no AIDA. E processador 63 graus. Muito boa aqui as temperaturas. Bom, vou parar aqui o vídeo com esse jogo. Vou mudar a GPU aqui de posição para a parte vertical. E voltamos para fazer os testes nos jogos. Não vai fazer muito sentido fazer esse teste no AIDA, porque o que a gente vai encontrar aqui de temperatura, de frequência e de percentual de uso é a mesma coisa que eu encontraria lá no AIDA. Se eu for fazer de novo isso, vai ficar mais longo ainda esse vídeo e não faz muito sentido. Vou mudar a posição aqui para vertical e volto com vocês daqui a pouco. Beleza, pessoal. Como vocês podem ver aqui no vídeo, eu já mudei a placa para a posição vertical, tá dando para pegar ela bem aí. Já estamos aqui abrindo o jogo Control, estamos ali com as métricas do MSI Afterburner rodando. As fãs da GPU estão paradas nesse momento, né, porque ela ainda não atingiu a temperatura de 60 graus para elas começarem a girar. Vamos dar uma olhada lá em cima, as médias estão em 42 agora. 1% low está com FPS rodando agora no jogo está em 60, né, ainda não comecei os jogos. Está pegando mais as animações aí da tela. 25% de uso da GPU, 50 graus de temperatura, 787 MHz, iniciando aqui. Uso da VRAM 1536 MB, né? 1,5 GB de VRAM em uso. Processador 7%, 52 graus, 4100 MHz e 9,2 GB de memória em uso. Então vamos lá. Vou mostrar a vocês aqui que as configurações permanecem as mesmas de exibição, né? Full HD. Vamos mudar aqui para alto. Resolução de textura está no ultra, filtro de textura está no alto, sombra está no médio e as outras informações aqui estão todas no alto. Não temos Ray Tracing, infelizmente, mas não tira o mérito aqui do nosso jogo. Eu quero que vocês fiquem atentos aí ao detalhe da temperatura.
o detalhe também de percentual de uso da GPU, as frequências que ela vai atingir. Ela vai oscilar mais com relação a ela na horizontal, né? Porque eu tinha mais fluxo de ar, ela tinha uma temperatura mais baixa, mas ela vai bater na casa dos 90 graus. Vocês podem observar aí que logo logo ela chega nos 90. As fãs já começaram a girar. 99% de uso aqui da GPU, já subiu para 3.7 GB o uso da VRAM da GPU e estamos ali com 85 FPS em média de 57 FPS e 1 FPS low. Vamos parar aqui as médias e vamos tentar aqui startar as médias de novo. Vou terminar morrendo novamente porque ela demora para carregar essa bendita arma e fica aquele bichinho ali voando, atirando em mim aqui toda hora. Pouca munição. Não vou conseguir pegar aqui uns lifezinhos para poder não morrer logo. Vou tentar pegar esses lives aqui e aproveitar. O outro já tá jogando. Vamos de novo. Temperatura ali, ó, tá em 67 graus agora. A tendência é ela subir mais aqui à medida que eu for utilizando. E aí, como eu falei para vocês em outros vídeos, à medida que essa temperatura for subindo, aonde a GPU está, o vidro vai começar a aquecer. Ele aquecendo, ele vai irradiar esse calor para todo o restante do vidro. Parte superior, lateral direita e parte inferior. Isso vai gerar mais calor dentro do gabinete, consequentemente, eu vou ter uma temperatura mais alta. Então, se eu não tiver um gabinete bem resfriado, mesmo querendo colocar ela na posição vertical, eu vou ter problema de estabilidade no sistema. Vou matar logo esse cara aqui, ver se consigo matar logo ele. Ela demora demais para recarregar, cara. Tu é doido. Esse jogo tem essa falha. 10 anos para recarregar uma arma. Pronto. Já matei ali, mas já apareceu outro ali de novo. Cadeirantezinho, voador. Matar logo ele aqui antes que eu morra. Vamos fugir aqui desse rapazinho aqui. Vamos matar ele aqui também. Olha lá, ó. Como eu falei para vocês. Olha onde é que já está a temperatura ali, ó, 84 graus. Quando ela estava na posição horizontal, a gente estava com 73 graus ali em média, no máximo que essa placa batia. Ela ficava em 65, a média é 63 na maioria dos jogos, mas quando ela exige mais da GPU, ela bate na casa de 73 graus. Aqui ela já está em 86, ó. Então, se eu não tivesse com esse gabinete aqui com a refrigeração boa e eu não tivesse essas fãs lá dentro do gabinete, eu teria uma série de problemas agora de temperatura. A linha do frame time, ela está estável. Mesmo ele batendo ali perto de 90 graus, você pode ver que a linha está bem estável. A questão ali dos tempos em milissegundos também está muito bom, ainda está na casa de 12.3, né? Quanto menor esse número, melhor. E você pode ver ali que os FPS caíram mais. Eu estou agora com 69 FPS. Se eu não me engano, quando nós estávamos com ela na horizontal, nós tínhamos mais FPS aqui em média para o jogo. Vocês podem depois voltar aqui esse vídeo para o início e fazer esse comparativo, mas se eu não estou enganado, a gente já está tendo um pouquinho de perda aqui de performance por conta dessa posição aqui da placa de vídeo. A temperatura dela está mais alta e aí com isso eu tenho esse problema aqui de perder um pouquinho de FPS. Se eu não estou enganado, ela estava batendo aí 90 FPS, 96, quando ela estava na posição horizontal. Posso estar até enganado, mas até onde eu me lembro, era mais ou menos ali naquela casa de FPS que a gente estava. Depois eu vou conferir isso e coloco nos comentários aí que vocês vão fazer no vídeo. Para mim é muito importante que vocês assistam esse vídeo do início ao fim, para vocês entenderem toda a dinâmica aqui do teste e que vocês possam também fazer os comentários, gente. Eu preciso que vocês comentem aí os vídeos que a gente posta, até para a gente melhorar também a questão dos vídeos
E tragam aí ideias para que a gente possa estar criando novos vídeos aí para vocês. E me digam aquilo que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal Adrenatech. Bom, esse trechinho aqui que eu já fiz do jogo Control já deu para vocês terem uma ideia, né? A quantidade ali de memória já está em 4 GB, né, de uso, 99% ainda aqui é a GPU, mas eu já tô com 91 graus ali de temperatura, tá vendo? A temperatura tá muito alta mesmo. Se eu colocar a mão aqui no vidro, eu já vou sentir essa diferença. Eita, mulherzinha, para demorar a carregar a arma. Tem mais um ali. Acho que tem um aqui escondido. Morreu já. Colocando aqui a mão no vidro, ele tá muito quente aqui nessa parte. Ele tá mais quente aqui, ó, nesse centro e aqui nessa parte esquerda do que nessa parte direita. Aqui na parte de baixo o vidro ainda tá frio, porque eu tô com o ventilador aqui atrás de mim. Aqui na parte superior ainda tô com ele frio, mas na maioria das vezes essa parte aqui todinha que vocês estão vendo, ela fica muito quente. E aí essa temperatura que vocês vão ver aqui no vidro, ela vai passar para o gabinete e a parte quente aqui do bloco de alumínio da GPU que está no PCB, ela vai jogar o calor lá para o backplate e o backplate vai empurrar esse calor para cima da placa-mãe. Então se eu não tiver um controle de temperatura aqui com fãs na frente, empurrando esse ar para trás, para que aquele cooler de 140 mm puxe o ar para fora e o ar quente suba vindo aqui para as fãs do radiador, do water cooler, eu vou ter uma temperatura muito elevada aqui. Mesmo com essa temperatura alta aí, ó, de 93 graus agora, eu ainda mantenho aqui a estabilidade do frame time, mas é como eu falei para vocês, quanto menor a temperatura, melhor. Procurem sempre deixar o sistema aí o mais frio possível. Não trabalhem com as temperaturas de referência que a AMD passa para processador e placa de vídeo, porque isso diminui a vida útil dos componentes. Aqui é só um teste. Quando eu terminar de fazer esse teste aqui com vocês, eu vou mudar a posição dela para a posição que ela estava, né, na horizontal. Esses outros guardas aqui. Pegar uns lives aqui, matar logo esse outro. Pensei que tinha matado todos, mas não matei não. Aquele ali já foi, esse aqui também. Olha a demora para recarregar essa arma. Ela, quando a gente para de atirar, já era para automaticamente ela começar a recarregar, mas a bonitinha aqui não faz isso não. Aí se você não tomar cuidado, você termina morrendo. Bom, vou parar aqui. Bora pro próximo jogo. Beleza, pessoal, estamos aqui com o jogo Fórmula 1 2019. Repetindo aí os mesmos testes que nós fizemos no início do vídeo. Vou esperar aqui carregar. Só mostrar aqui rapidinho para vocês que eu não mudei configuração nenhuma aqui na parte do vídeo. Na parte de opções gráficas, modo de vídeo está em Full HD, taxa de atualização está no automático. Aspecto ratio está no automático, V5 está desligado. O resto das configurações estão todas de acordo com aquele primeiro vídeo que nós vimos, né? Com a placa na horizontal. Vou mudar aqui a oclusão ambiente para HBA+. Pronto, o resto está igual. Então vamos fechar aqui. Bora para o treino livre aqui no GP de Mônaco, que é um GPzinho bem complicado. Principalmente jogando com o controle do Xbox One. O ideal é que eu tivesse com um volante aqui. Assim que eu puder, eu trago um volante aqui para o canal para mostrar para vocês aqui alguns jogos de corrida. Como fica muito bom você jogar com um volante ao invés do joystick. Você tem um controle maior do carro. Pode ser que eu tenha um problema aqui agora com relação aos FPS. Porque ele está travado ali a 60 FPS. Às vezes isso acontece nesse jogo. Vou parar aqui. E vamos iniciar aqui o jogo. Uma volta boa. Vou ligar aqui as métricas de novo. Esse jogo aqui ele dá na casa de 160 FPS. Às vezes acontece de quando a gente inicia aqui esse jogo, ele não
carrega o AMS Afterburner aqui corretamente. Eu já tive alguns problemas em gravações aqui com ele. Ele está travado ali a 60, mas ele está com mais quadros do que isso. Eu quero que vocês observem ali temperatura, processador, frequências também e a estabilidade ali da linha do frame time, tá? Isso é o mais importante aqui para esse teste aqui que a gente está fazendo. Eu não vou fazer volta boa, mas vamos aí ao longo dessa pista conversando sobre as temperaturas aqui e as frequências. Vamos fazer aqui a curva do cassino. Vamos entrar aqui para o túnel. E aí ele já sai aqui com o pé embaixo. Estou com 28% de uso da GPU, baixou um pouco, 79 graus, a temperatura já baixou, porque eu não estou exigindo muito aqui da GPU. E exatamente nesse momento eu estou com 18% ali da CPU e estou com 55 graus no processador. Então são temperaturas aqui aceitáveis, né? Mas a GPU ali voltou a subir de novo, já está em 80 graus. É uma diferença muito grande aquela na vertical, é mais ou menos aí de 15 a 20 graus aí de temperatura a mais, né? Eu estou considerando aí se eu tivesse com 63 graus, que é a média geralmente que eu tenho. Se eu for fazer essa média e subir com os 90 que ele está batendo, vai dar quase 30 graus de temperatura a mais, só porque eu mudei a posição da placa para vertical e ela está colada ali no vidro da tampa lateral esquerda do gabinete. Então, 79 graus ainda. As frequências ali, ó, já diminuiu da GPU, aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais alta a temperatura, ela tenta diminuir a frequência para compensar. Eu não estou atingindo as frequências que eu estava quando ela estava na posição horizontal. Ela chegou a dar 2067 MHz. Ela está muito abaixo disso. E o processador se mantém estável ainda, né? Mas ele também está dando uma variadazinha entre 4050 e 4100 MHz, mais ou menos isso. A maior parte do tempo ele consegue segurar essas frequências, mas a GPU não. A GPU ela caiu muito a frequência, isso aí é mais ou menos uns 600 MHz a menos agora que ela diminuiu. Isso tudo por causa da temperatura. Depois voltem o vídeo aí um pouquinho e tirem as conclusões de vocês e comentem aí no vídeo, por favor. Bom, eu acho que já deu aqui, né, pra gente ter uma ideia aqui no jogo Fórmula 1. Vou parar aqui o jogo e vamos para o terceiro e último jogo aqui, que é o Jedi Fallen Order. Beleza, galera, estamos aqui com o terceiro jogo, Jedi Fallen Order. Vou mostrar aqui a vocês que as configurações estão as mesmas que a gente deixou, né. Vamos vir aqui para a parte de vídeo. FPS máxima que eu vou subir isso aqui para 144. Ele está todo aqui no épico, ou seja, o máximo do gráfico possível. E o V-Sync está desligado. Por isso que eu estou com os FPS ali um pouco altos agora nesse momento. Bora continuar aqui o jogo e vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar a temperatura, frequência, processador e GPU e FPS. Fiquem atentos ali na frequência da GPU e na temperatura que ela vai atingir. Dá uma olhadinha aqui no vidro novamente. Tá um pouquinho mais frio agora, né? Porque a placa ainda não chegou a atingir 90 graus, mas ela vai começar a esquentar agora. Bom, tô com 79 FPS, 78 aqui agora. Pelo que eu tô percebendo aqui, é baseado no que a gente viu quando ela estava na horizontal. Eu tô com uma quantidade de FPS ainda na média da primeira parte do vídeo, 99% de carga ali da GPU, 36% da CPU. O limitador aqui não é o CPU e sim a GPU, limitador de FPS. Estou agora com a casa de 86 FPS ali. Vamos ligar aqui as médias, esqueci de ligar elas aqui. 88 de média, 75 ali de 1% low, mínima, 84 graus. Agora as frequências elas não estão subindo, tá vendo? Ela está se mantendo ali entre 1500, 1700, deu um pico agora aqui para 1900, chegou a bater ali quase 2000, mas ela está muito abaixo do que ela pode dar aí
se ela tiver com a temperatura estável, como a gente viu no início do vídeo. Então tá vindo ali nosso colega, já me deu um chute, já me deu um murro. Ver se eu consigo matar ele sem levar de novo. Esse jogo eu tô muito ruim também. Vou matar ele aqui logo. As temperaturas ali, ó, já tá na casa de 88 graus. Muito alta a temperatura e as frequências, ó, abaixo de 2000 MHz ali da GPU. Ou seja, eu já estou perdendo desempenho com a placa na posição vertical, mas por conta do fluxo de ar aí, que não está passando muito bem para essa placa de vídeo. Então, se você estava na dúvida aí se na posição vertical ou na posição horizontal você tem perda de desempenho, esse vídeo aqui já dá para esclarecer um pouquinho. Lembrando que essa perda de desempenho que eu estou tendo aqui, ela está sendo causada mais por conta da temperatura, tá? Não é porque eu estou usando um adaptador, um extensor, digamos assim, X16 PCI Express 3.0. Quando a gente coloca esse adaptador, no máximo eu vou perder aí 2 FPS ou 3. Não é mais do que isso não. Aqui eu estou perdendo mais por conta das frequências da GPU que está mais baixa, por conta da temperatura ali que já bateu 90 graus. Ó. Ela não vai passar de 90 graus, ela vai ficar em 90, mas eu vou perder desempenho, que é o que está acontecendo aqui agora. Levei um tiro e caí, né? Para variar. A linha do frame time está bem estável. Eu estou ali com mais ou menos uns 88 FPS aqui agora. 95. Mas comparado com ela na horizontal, eu tenho um pouquinho menos de FPS no geral. Mas mesmo assim as médias ainda estão se mantendo muito boas, né? 99 FPS. Mesmo ele trabalhando com essas frequências baixas ali que vocês estão vendo. Bom pessoal, o objetivo do vídeo já foi atingido, né? Eu queria mostrar para vocês aqui as diferenças, né? Com a GPU na vertical e na horizontal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você entrou nesse canal aqui por curiosidade com relação a essas posições aí da GPU, espero que vocês tenham gostado e que tenham tirado as dúvidas aí de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês são novos visitantes. Isso vai me ajudar bastante e vai me motivar a continuar trazendo vídeo para vocês de qualidade e mais algumas outras informações, né? Eu estou pensando também em trazer alguns cursos. Estou me organizando aqui para a partir da próxima semana tá soltando esses cursos aqui para vocês estarem olhando. Mais uma vez aí, muito obrigado e até a próxima.